Bem, meu nome é Maria Clara Cavalcante, eu sou pesquisadora aqui do ILER, do Instituto Interdisciplinar de Leitura, e estou aqui para falar para vocês por que o adulto deve ler a literatura infantil. Antes de mais nada, eu quero dizer que a boa literatura infantil não tem idade. Principalmente se pensamos nos contos de fada, nos contos maravilhosos, nas fábulas, nas parlendas, nos mitos, que vêm sendo contados através de séculos e séculos, encantando tanto adultos quanto crianças e jovens. Agora, por que essas histórias se eternizam? Porque elas falam de sentimentos inerentes a todo ser humano. Eles falam de amor, falam de bondade, falam de paixão, mas também falam de adultério, falam de traição, falam de raiva. E isso acalma os nossos corações. Isso é exatamente o que a gente precisa ouvir, tanto com ouvidos infantis quanto com ouvidos adultos. Por exemplo, você escutar que a madrasta de Branca de Neve teve inveja da beleza da menina. Que o pequeno Polegar, por ser esperto, vence um gigante. Que Dona Baratinha, depois de chorar muito a morte de Dom Ratão, volta para a janela à procura de outro namorado. Que uma fada pode ser má o suficiente para amaldiçoar um neném, porque o pai não convidou para o batizado, com uma sentença de morte. Por exemplo, que Cinderela, por ir ao baile proibido, encontrou seu príncipe. E que João e Maria, apesar do abandono dos pais, conseguem se sair bem, conseguem se defender. Isso diz a gente o quê? Muita coisa. Que nós não somos os únicos a sentir inveja. Que mesmo a força de um gigante pode ser vencida, se nós formos espertos. Que pais e fadas podem ter sentimentos ruins. Que depois de grandes perdas, a vida continua e por aí vai. Isso tudo acalma os nossos corações, sejam eles infantis, juvenis ou adultos. Bem, não é à toa que essas histórias atravessam séculos, falando de coisas que nós precisamos ouvir. E não é à toa também que elas são utilizadas até hoje por historiadores, por psicólogos, por psiquiatras, por falarem essencialmente da natureza humana. Há uns 2 anos atrás, eu fui a Olinda fazer um trabalho com professores e lá eu tive a surpresa e o presente de encontrar Ricardo Azevedo. Ricardo Azevedo é um dos meus autores preferidos. Ele, para mim, está no mesmo nível de Cascudo, de Silvio Romero, porque ele consegue entrar na cultura brasileira de uma maneira que poucos conseguem. Depois que eu conheci Ricardo Azevedo, eu fiquei estarrecida porque um homem que já tem mais de 100 títulos publicados, vários jabutis, consegue ser uma pessoa generosa, divertida e que fala de coisas profundas de uma maneira tão simples que encanta. E eu queria então ler para vocês uma definição do que para ele é o livro, que eu acho que traduz muito o que ele faz. E ele fala assim: o livro é um lugar de papel e dentro dele existe uma paisagem. O leitor abre o livro, vai lendo, lendo e quando vê, já está mergulhado na paisagem. Pensando bem, ler é como viajar para outro universo sem sair de casa. Caminhando dentro do livro, o leitor vai conhecer personagens e lugares, participar de aventuras, desvendar segredos, ficar encantado, entrar em contato com opiniões diferentes da sua, sentir medo, acreditar em sonhos, chorar, dar gargalhadas, querer fugir e, às vezes, até dar um beijinho na princesa. Tudo é mentira. Ao mesmo tempo, tudo é verdade. Tanto que, após a viagem que alguns chamam leitura, o leitor, se tiver sorte, pode ficar compreendendo um pouco melhor sua própria vida, as outras pessoas e as coisas do mundo. Bem, o que ele faz com o leitor é exatamente isso, nos proporcionar uma viagem maravilhosa pela cultura brasileira. Aqui nesse livro, por exemplo, Armazém do Folclore, você encontra casos, você encontra piadas, você encontra receitas, quadrinhos, contos, tudo com uma riqueza de detalhes e uma maneira tão gostosa de contar
que você fica encantada e ao mesmo tempo louca para entrar no mundo dele. Por isso, se eu fosse você, bibliotecária, eu saía correndo para procurar esse livro na prateleira, porque certamente está na sua biblioteca. E ele te dá ideias fantásticas de trabalhar, não só com seus leitores, como a comunidade, como até na sua casa, com seus filhos, com seus pais, com os avós, porque como eu disse aqui desde o início, a literatura infantil, assim como a cultura popular, não é só para criança e jovem, é para todo mundo.